Olá, minha querida, olá, meu querido. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje a nossa aula de número 19 sob o tema As Epístolas de Paulo. E nós temos como objetivos desta aula assinalar características da personalidade de Paulo, identificar os motivos que conduziram Paulo a escrever as epístolas, analisar os principais ensinos existentes nas epístolas destinadas aos romanos e aos coríntios. Antes então de nós iniciarmos aqui a nossa partilha, como eu sempre faço, te convido para que tu não esqueças de já agora no início partilhar com outras pessoas e especialmente curtir o nosso material aqui, porque nós sabemos que quando nós curtimos os vídeos no YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom e é importante para nós e partilha também com outras pessoas, que é o que nós queremos, não é, meus queridos? É espalhar o bem e todo o aprendizado que nós temos recebido, partilhar também com outros corações. Então me ajude, ok? Assim você também me estimula a continuar trazendo materiais importantes e abençoadores para cada um de nós e para todos nós unidos, e me auxilia a espalhar todas essas bênçãos que temos recebido através dos nossos estudos. Vamos então à partilha da nossa aula e posteriormente eu teço breves comentários, como de costume. As Epístolas de Paulo. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. As cartas ou epístolas de Paulo são denominadas pastorais, porque estão dirigidas a um destinatário específico. Trata-se de instruções, conselhos, repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos. As demais epístolas existentes no Evangelho, nos evangelhos de Pedro, de João e de Judas Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque destinadas aos cristãos em geral. Quem pretenda conhecer Paulo deve estudar as suas epístolas e os Atos dos Apóstolos, duas fontes independentes que se confirmam e se completam, não obstante algumas divergências em pormenores. As epístolas e os Atos dos Apóstolos nos traçam também um retrato surpreendente da personalidade do apóstolo. Paulo é apaixonado, alma de fogo que se consagra sem limites a um ideal. E esse ideal é essencialmente religioso. Para ele, Deus é tudo e ele o serve com uma lealdade absoluta, primeiro perseguindo aqueles que ele tem na conta de hereges, em Gálatas 1, versículo 13, e em Atos 24, 5 e 14. Depois pregando o Cristo após haver entendido, por revelação, que só nele está a salvação. Esse zelo incondicional traduz-se pela abnegação total ao serviço daquele que ama. Trabalhos, fadigas, sofrimentos, privações, perigos de morte. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos do 8 ao 13, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, e depois, capítulo 6, versículos do 4 ao 10, e no capítulo 11, versículos do 23 ao 27. Nada disso lhe importa, contando que cumpra a missão pela qual sente responsável. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O ardor do seu coração sensível se traduz também nos sentimentos que demonstra por todos os seus fiéis. Há historiadores
que enxergam aspectos místicos no caráter de Paulo. Outros o consideram, sob certas circunstâncias, exaltado e doentio. Nada é menos fundamentado. Ele nada tem do imaginativo, se julgarmos pelas imagens pouco numerosas e corriqueiras que emprega. Paulo é antes cerebral. Nele se une a um coração ardente, inteligência lúcida, lógica, exigente, preocupado em expor a fé segundo as necessidades dos ouvintes. Paulo argumenta, muitas vezes, como rabino, segundo métodos exegéticos que recebeu do seu meio e da sua educação, por exemplo, em Gálatas 3, versículo 16 e capítulo 4, versículos do 21 ao 31. Além disso, esse semita tem boa cultura grega, recebida talvez desde a infância em Tarso, enriquecida por repetidos contatos com o mundo greco-romano, e esta influência se reflete na sua maneira de pensar, bem como em sua linhagem e no estilo. É possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. As epístolas paulinas são as seguintes, segundo a ordem existente no Novo Testamento. Primeiro, Romanos. Segundo, Coríntios, a primeira e a segunda carta. Terceiro, Gálatas. Quarto, Efésios. Quinto, Filipenses. Sexto, Colossenses. Sétimo, Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. 8. Timóteo, primeira e segunda cartas. 9. Tito. 10. Filemon e 11 aos Hebreus. As epístolas paulinas não são tratados de teologia, mas respostas a situações concretas. Verdadeiras cartas que se inspiram no formulário então em uso. Não são nem cartas meramente particulares, nem epístolas puramente literárias, mas explanações que Paulo destina a leitores concretos e, para além deles, a todos os fiéis do Cristo. Não se deve, pois, buscar aí exposição sistemática e completa do pensamento do apóstolo. Sempre se deve supor, por detrás delas, a palavra viva, de que são o comentário em pontos particulares. Embora dirigidas em ocasiões e a auditórios diferentes, descobre-se nelas uma mesma doutrina fundamental, centrada em torno do Cristo morto e ressuscitado, mas que se adapta, se desenvolve e se enriquece no decurso desta vida consagrada totalmente a todos. Leia-se 1 Coríntios 9, versículos do 19 ao 22. Emmanuel esclarece como e por que Paulo teve a ideia de escrever as suas cartas. Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das igrejas por ele fundamentadas, portadores de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade para resolver conflitos ali existentes. Evidentemente, ele não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram demorados e nem sempre os dedicados discípulos, Silas e Timóteo, estavam disponíveis para substituí-lo. Preocupado com a situação e sem saber como atender às rogativas dos fiéis, Paulo orou fervorosamente a Jesus, pedindo-lhe solução para o problema. Após a prece, ouviu, sob inspiração, Jesus dizer-lhe: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assentir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos
satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Há escritores que contestam a genuinidade de algumas das epístolas de Paulo, tendo como base razões teológicas, de estilo e de literárias. É possível que algumas epístolas, por exemplo, aos dirigidos aos Efésios, aos Colossenses e aos Tessalonicenses, tenham sido escritas por um discípulo que teria servido de secretário ao apóstolo dos gentios. Entretanto, nada disso diminui o trabalho missionário de Paulo, nem ofusca a sua fenomenal missão. Epístola aos Romanos. Nessa epístola encontramos os seguintes assuntos: a. Desejo de Paulo de viajar a Roma para encontrar os membros desta igreja cristã. B. O homem justificado pela fé está a caminho da salvação. C. Combate à idolatria e vida dissoluta dos gentios e impenitência dos judeus. Paulo se encontrava em Corinto, em vias de partir para Jerusalém, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, no inverno de 55 e 56 d.C. Por esta carta, se percebe que Paulo não teve presente nem fundou a Igreja Cristã de Roma, como já se pensou no passado. Na verdade, parece que ele tinha escassas informações a respeito dessa comunidade. As raras alusões de sua epístola deixam apenas vislumbrar uma comunidade em que os convertidos do judaísmo e do paganismo correm o perigo de se desentenderem. Assim, para preparar sua chegada, acha útil enviar por sua patrona Febe, o que está em Romanos capítulo 16, versículo 1. Uma carta em que expõe sua solução do problema judaísmo-cristianismo, tal como acaba de amadurecer devido à crise gálata. Romanos oferece explanação continuada em que algumas grandes seções se concatenam harmoniosamente com o auxílio de temas que primeiro anunciam e depois são retomados. Não existem dúvidas relacionadas à autenticidade da Epístola aos Romanos. Apenas se tem perguntado se os capítulos 15 e 16 não teriam sido acrescentados posteriormente. Supõe-se que o capítulo 16, repleto de saudações, teria sido originalmente um bilhete que o apóstolo enviou à igreja cristã de Éfeso. O desenvolvimento das ideias sobre a fé é nessa carta mais elaborado e mais completo do que em qualquer outra escrita por Paulo. Neste sentido, começa por afirmar que não se envergonha do Evangelho, porque ele é força de Deus
para a salvação de todos que creem, independentemente se é judeu ou grego. O justo viverá pela fé, afirma. Isto está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E em seguida apresenta uma tese e ardorosa defesa sobre a salvação do homem pela fé, em Romanos, dos capítulos 1 ao 5. Os membros da Igreja Cristã Romana, formada de judeus gentílicos convertidos ao cristianismo, se desentendiam continuamente. O motivo básico que produzia intranquilidade a Paulo era o culto, idolatria e costumes que os romanos e demais gentios tinham dificuldades de abandonar. É como se eles não se importassem de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Isto está em Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 31 e capítulo 2, versículos do 2 ao 3. Síntese dos principais ensinamentos da Epístola aos Romanos. A justiça de Deus. Para que ocorra a salvação, Paulo esclarece que todos os seres humanos devem estar cientes de que, sendo julgados por Deus, devem agir de acordo com os princípios da justiça, o que está em Romanos 2, versículos do 1 ao 16. Os homens que se afastaram de Deus ou que o desconhecem, que trazem o coração impenitente, que pecam contra a lei, serão submetidos à justiça divina, a qual recompensará cada um segundo as suas obras, o que está em Romanos capítulo 2, versículo 7. A justiça de Deus se fundamenta naquilo que o homem faz ou deixa de fazer, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos, capítulo 2, versículos 12 e 13. Os que têm conhecimento espiritual e não o colocam em prática serão julgados com mais rigor. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos,
cometes sacrilégio? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, por que natureza o é? Se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isto está em Romanos, capítulo 2, versículos do 17 ao 29. A fé em Jesus como medida de salvação. Paulo reconhece que no atual estágio evolutivo da humanidade, todos somos pecadores, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. O que está em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Entretanto, analisa que podemos nos salvar pela fé em Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Isto está em Romanos, capítulo 3, versículos 21 e 22. A fé em Jesus e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isto está em Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. O homem sem Cristo vive em pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Isto está em Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 6 e 10. Epístolas aos Coríntios. Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, destacando em ambas Jesus
como a sabedoria de Deus. Corinto, capital da província de Romana da Acaia, foi importante cidade fundada pelos gregos, situada no istmo que separa as duas cidades portuárias de Lecaion, no Golfo de Corinto, de Cencreia, no Golfo Sarônico. Foi centro de grande trânsito de viajantes e imenso posto comercial da antiguidade. As duas epístolas aos Coríntios compõem-se, provavelmente, de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à igreja cristã do Corinto, no início da quinta década depois de Cristo. Por causa do seu conteúdo e extensão, essas epístolas se situam entre as mais importantes. Revela preocupação com as ideias e os costumes gregos, amplamente difundidos em Corinto. Um dos problemas era a imoralidade sexual, como o incesto, mantida pelos convertidos ao cristianismo. Outro problema era a prática herdada dos costumes romanos de cobrir a cabeça quando se orava ou profetizava, como sinal de culto e devoção. Uma terceira dificuldade era o hábito que existia em certos cristãos de fazer refeições na forma de banquetes no templo de algum deus. Por último, havia o uso e abuso dos poderes mediúnicos. Existia, pois, na igreja de Corinto, fortes disputas entre os cristãos. Os de origem judaica abominavam as práticas politeístas gentílicas, consideradas bárbaras e imorais. Foi uma comunidade continuamente sacudida por escândalos, mas que recebeu muita atenção e cuidados por parte do apóstolo dos gentios. O ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender os mais desfavorecidos. Diariamente à noite havia reuniões para comentar a passagem da vida do Cristo e em seguida a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos. Em uma sala próxima, ali então assim o faziam. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. A igreja cristã de Corinto, à época de Paulo, foi muito protegida pela presença de certos romanos ricos, como Tito Justo. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Síntese dos primeiros ensinamentos da primeira epístola aos Coríntios. Necessidade da concórdia e união do Cristo. Paulo suplica aos cristãos: Eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer,
porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 11, 17, 18 e 22 a 24. A missão dos pregadores. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 5 ao 11. Necessidade de vida moral reta. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2 e 7 ao 9. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos do 1 ao 3 e 8 a 9. O cristão não é idólatra, nem faz sacrifícios aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber.
Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Isto está em 1 Coríntios 8, versículos 1 ao 6 e 10, versículo 14. Os dons do Espírito ou carismas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o que discernir dos espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. A necessidade da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Dando um adendo aqui, meus queridos e queridas, quando Paulo está falando de caridade, ele está falando de amor, ok? Então, quando nós lemos lá, nós vamos ler sempre onde aqui nós estamos vendo a palavra caridade, nós vamos ver ali a palavra amor. Os dois significam a mesma coisa. Amor e caridade são e têm o mesmo sentido, ok? Continuando então aqui a leitura da nossa aula. Síntese dos principais ensinamentos da segunda epístola aos Coríntios. O caráter do ministério cristão. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há aí liberdade. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos do 14 ao 17, capítulo 3, versículos 4 a 6, 8 e 17. As tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2 e 5 ao 11. Necessidade do bom ânimo, deter nas coisas espirituais. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18 e 5, versículos do 1 ao 6. Cuidados com os falsos profetas. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas, já em tudo, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos do Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 3 ao 7 e 12 ao 15. Um adendo aqui, tá, gente? A palavra Satanás vai significar inimigo de Deus. Então, não é exatamente um ser que é referido aqui, ok? Vamos entender. É aquilo que seja ruim, referente à inimizade com a lei e com o amor, com a justiça de Deus, ok? Vamos entender bem isso, tá, gente? Não existe um ser eterno que foi criado por Deus para ser aí eternamente mal.
Todos evoluiremos em algum momento, ok? Aqui é uma forma de linguagem da época. Assim era naquela época, que era visto aí o mal, tá? Como Satanás, ou seja, o inimigo de Deus. Tudo aquilo que é ruim e que vai contra Deus, ok? Continuando então. A Epístola aos Romanos é uma maravilhosa apologia à fé, defendida por Paulo, que afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso, que queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono no mundo? O Pai jamais nos abandonaria. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, porque trazem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. As epístolas aos Coríntios refletem o compromisso de Paulo de sempre confiar e esperar em Cristo, como também nos aconselha Emmanuel. É natural confiar no Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. E eis aí, meus queridos, mais uma aula maravilhosa para a nossa reflexão e o nosso estudo, tratando sobre as epístolas do apóstolo Paulo, esse grande pregador do amor de Cristo e esse nosso querido apóstolo dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, não é? Ou seja, todos nós. Maravilhosas as considerações aqui, que nós precisamos refletir sobre elas, sempre trazendo aí o amor a Jesus e o respeito à lei de Deus. E assim então, meus queridos, vamos encerrando por hoje a nossa partilha. E antes então de nós encerrarmos, convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para partilharmos novamente às 19 horas o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, minhas queridas amigas e manas amadas, mulheres lindas que me acompanham aqui, venham se reunir comigo para que juntas possamos partilhar o Reflexão de Empoderamento, que é aí uma série muito abençoadora
para a nossa psique e o nosso coração feminino. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida como uma equipe de benfeitores, aí todos servindo a Jesus ao nosso favor para nos abençoar, nos trazendo a renovação das energias pelo passe. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras nós temos também os shorts de cura, que são aí videozinhos curtinhos de 2 a 3 minutinhos, onde eu trago mensagens para a nossa reflexão, especialmente de todas nós mulheres. Venham participar, minhas queridas, e acompanhem também esse trabalho. Assim sendo, com uma breve, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, que nossa Mãe Sagrada Maria Santíssima, a Mãe de todos nós da humanidade, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos abençoando os caminhos, nos auxiliando para que possamos permanecer nos caminhos do bem, com gratidão, com amor e boa vontade, para que continuemos o nosso caminho evolutivo. E que assim seja e assim se faça, sempre prestando caridade a todos que nos rodeiam. Deixo um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro. Que as graças divinas nos tragam sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau.